Olá pessoal, a gente vai resolver uma questão aqui do ENAD da prova de 2008, é uma questão que trata também do modelo TCP/IP, modelo OSI e suas camadas, né? E suas funções, respectivas funções. E vamos lá. Numa arquitetura de rede de computadores, qual das seguintes explicações expressa uma relação adequada entre a camada e as suas funções? Então vamos comentar cada uma delas, certo? A primeira. Os roteadores precisam implementar até a camada de rede para executar a sua função, porque o encaminhamento de pacotes requer conhecimentos de cabeçalhos desta camada. Essa questão está correta, né? Então, letra A já está correta. A gente vai comentar todas as outras, no entanto, a letra A já está correta, né? Então, os roteadores eles precisam, de fato, implementar, ou seja, enxergar até a camada de rede, visto que para executar a sua função de encaminhamento, né, que é a sua principal função, fazer o encaminhamento de pacotes, ele requer conhecimento e observação dos cabeçalhos desta camada, mais especificamente o cabeçalho IP, certo, pessoal? E mais especificamente ainda, né, o detalhe importante que ele precisa observar para esse processo de encaminhamento é, de fato, o IP de destino, o IP da rede de destino, porque com base no IP de destino, ele vai verificar na tabela de rotas se existe uma rota para aquela rede e, caso exista, ele vai usar aquela rota definida para direcionar o pacote para uma interface específica, né? Quando todos os roteadores fazem isso, fazem essa observação e encaminham a informação, ela vai chegar até o destino. Questão B. A arquitetura TCP/IP executa a função de controle de congestionamento na camada de rede, uma vez que a experiência com a arquitetura OSI mostrou as deficiências do uso dessa função na camada de transporte. Está errado, pessoal. O controle de congestionamento continua sendo realizado na camada de transporte, mais especificamente no contexto da camada de transporte, certo, pessoal? Então, tá errada essa questão B aqui. A camada de transporte continua fazendo o controle de condicionamento. C. A camada de transporte é fundamental para esconder detalhes dos meios físicos de transmissão da camada de apresentação. Pessoal, essa pergunta está totalmente equivocada, né? Essa afirmativa, né? O papel da camada de transporte não é, e mais o papel fundamental, não é esconder os detalhes dos meios físicos, até porque o meio físico está muito distante da camada de transporte. Quem está perto do meio físico é a camada de enlace. É ela que tem essa função de esconder os detalhes do meio físico, não a camada de transporte. Questão D. O controle do direito de fala entre cliente e servidor requer a coordenação entre as camadas de sessão e apresentação. Também é errado, pessoal. A função da camada de sessão e apresentação não é realizar o controle do direito de quem fala. A gente sabe que essa questão do direito de quem fala é um tratamento que acontece na camada de enlace, com a utilização de protocolos como CMACD ou CMACA, né? A gente tem para a tecnologia Ethernet o CSMA/CD e para a tecnologia Wi-Fi o CSMA/CA. Então essa afirmativa D está equivocada. A afirmativa E. A função principal da camada de enlace de dados é utilizar a multiplexação para permitir o tráfego de várias aplicações, ah, em um único canal, né, através de portas lógicas. Pessoal, quem faz essa função é a camada de transporte, né? Então, se eu substituísse aqui camada de enlace por camada de transporte, estaria corretíssimo. Porque a função da camada de transporte é justamente realizar a multiplexação, ou seja, permitir gerenciar que vários tráfegos de várias aplicações possam compartilhar o mesmo canal, né? E as portas lógicas, elas servem justamente para diferenciar uma aplicação da outra. Então, por exemplo, eu tenho um computador conversando com um servidor, né? Então, eu vou estar usando a porta 1025, por exemplo, no computador e a porta 80 no servidor. Esse mesmo computador, ele vai rodar, por exemplo, uma aplicação de e-mail. Então, ele vai acessar na porta 1026 com a porta 25 no destino. Então, cada dupla de portas, vamos dizer assim, origem e destino, eu consigo gerenciar cada canal de forma isolada, né? A gente chama isso de link lógico. Então, essa é a função da camada de transporte, né? A função da multiplexação na camada de transporte ela é super importante, né? Então, a letra E está errada. Então, essa questão ela vai trabalha questões inerentes ao modelo TCP/IP e ao modelo OSI,
certo? A arquitetura TCP/IP. E a questão correta seria a letra A, que ela está totalmente corretinha, né? Os roteadores precisam implementar até a camada de rede para executar a sua função, porque o encaminhamento de pacotes requer conhecimento de cabeçalho dessa camada. O resto está errado, né? Está equivocado. Né? As afirmativas, né, elas são confusas e estão com alguns conceitos equivocados. Né? Então, pessoal, qualquer dúvida acerca dessa questão, por favor, coloquem nos comentários e até a próxima aula, até a próxima questão. Um abraço.